Olá, estudantes do nono ano, eu sou a professora Ariane Lopes. Neste vídeo vamos falar sobre reações químicas. Quais os objetivos da nossa aula? Entender o que são reações químicas, conhecer os tipos de reações químicas e entender o que ocorre em cada reação química. Vamos observar esta animação. Olha que bacana! Então, o que está ocorrendo? Uma reação química. A ocorrência de uma reação química nem sempre é fácil de ser percebida, né? Nem sempre nós conseguimos ter assim, essa percepção aos olhos, porque às vezes acontece muito rapidamente. Nessa animação, então, o que está acontecendo? Foi fácil perceber que ocorreu uma reação. Quais as evidências que indicam a ocorrência desta reação aqui? Você consegue responder? Você aí de casa saberia responder? Então, o que está acontecendo aqui? Este rapaz está colocando dois líquidos aqui neste recipiente e rapidamente a união destes líquidos a gente consegue observar esta reação, como se fosse uma grande espuma ali que acaba vindo e saltando para cima de todo o recipiente, isso que o recipiente era grande. Então aqui a gente consegue sim observar esta reação, uma reação química. O que são as reações químicas então? São as transformações químicas que ocorrem com substâncias, acarretando em mudanças na estrutura da matéria. Observamos ali no vídeo que ele estava jogando dois líquidos e de repente, quando se formou, parecia ali uma espécie de espuma. O modo mais fácil de representá-las é por meio das equações químicas. Então vamos ver alguns exemplos. Então aqui eu tenho no caso, aqui lembra que a gente já estudou, falamos sobre tabelas periódicas, átomos, moléculas. Então aqui eu tenho hidrogênio e oxigênio. Então a junção, soma, ó, tem um maisinho aqui no meio. Então a junção do hidrogênio com oxigênio juntou, vai formar o quê? Vai ocorrer uma reação e nós vamos ter H2O, certo? Carbono mais oxigênio. Vamos unir então carbono com oxigênio e nós vamos ter o CO2. Exatamente. Então aqui são exemplos de equações químicas, né? Como que forma essas equações. Mas vamos ficar atentos, pois alguns símbolos são utilizados. Esses símbolos, eles são utilizados na tentativa de nos ajudar. Ajudar ao quê, né? A indicar o que essa equação está tentando nos dizer, as determinadas ações. Então, quando ocorre a reação química dos elementos, nós vamos encontrar um sinal de mais, ou seja, um sinal de positivo. O sentido que ocorre a reação química, ele indica o que será produzido. Então, neste exemplo aqui, a gente tem o sentido ali, e o sentido a gente sempre simboliza pela setinha. Quando há presença de catalisadores ou quando ocorrer um aquecimento, nós temos esse sinalzinho que a gente pode chamar também de delta. Quando a reação é reversível, ou seja, ó, então eu tenho aqui a seta para os dois lados ali juntos. Então, o que acontece? A reação foi realizada, mas ela pode reverter, eu posso voltar ao estado original, é isso que significa. E quando há uma presença de luz, nós temos esse sinalzinho aqui, que conhecido, chamado de lambda. Elemento no estado gasoso, então nós vamos encontrar o G. Elemento no estado sólido, a letra S. Elemento no estado de vapor, a letra V. Elemento no estado líquido, a letra L, e presença de solução aquosa. Isso quer dizer que tem água ali, tá? Então, as letrinhas A e Q. Então, essas letras, esses símbolos, são importantes que a gente identifique. As letras ali não mudou muito das palavras, então fica fácil acesso. Agora, os símbolos é importante que a gente entenda, que a gente observe e que vocês realizem aí as suas anotações.
Vamos então à nossa primeira atividade. É um mão na massa. Você já sabe diferenciar reagente de produto? Já, a gente já viu na outra aula a diferenciação aí de reagente e produto. E aprendeu que uma reação química pode ser representada por uma equação. Quando a professora explicou ali, né, quando a gente mostrou para vocês aquela equação química, por exemplo, da água, né, hidrogênio e oxigênio. Então, tem um site, é o site PET, Interactive Simulations. Você irá encontrar um simulador, é um site de simulações. Ele utiliza diferentes moléculas, então eu tenho os átomos. Quando eu tenho mais que um átomo juntinho, eu tenho moléculas, não esqueça. Então ele usa nessas diferentes moléculas para representar algumas reações químicas. Este mão na massa a gente não vai fazer aqui, não vamos fazer juntos, mas fica um convite para vocês realizarem esse mão na massa com os seus colegas. Então, aqui no nosso slide tem o QR Code para ficar mais fácil para vocês chegarem no simulador e tem também aqui o link de acesso para quem não conseguir pelo QR Code. Então, a ideia é que vocês convidem um colega para que vocês possam realizar ou trabalhar aí essa simulação. Então aí no intervalinho de uma aula e outra, no recreio, né, sem atrapalhar a aula da professora, por gentileza, convidem e realizem essa atividade, façam suas simulações aí com as diferentes moléculas e divirtam-se um pouco. Se não tiver um colega, pode fazer em casa também, faz aí, convida o pai, a mãe, os irmãos e podem estar realizando em família essa atividade, ok? Então fica aí para vocês esse mão na massa para vocês realizarem em seguida. Vamos falar sobre reação de síntese ou de adição. Reação entre duas substâncias, gerando então uma nova e mais complexa. Então, o que ele está querendo dizer para nós? Nós tínhamos uma reação. Quando eu junto duas substâncias, eu vou gerar então o quê? Uma substância muito mais complexa do que a inicial. Então, é isso que significa essa reação de síntese ou adição. Aqui, por exemplo, para ficar muito fácil, A mais B. No final desta junção, eu terei uma substância mais complexa que seria o AB, aqui, por exemplo. Então, vamos ver um exemplo. Eu tenho o carbono e eu tenho o oxigênio. Vamos entender tudo o que tem neste slide. Carbono, S, que significa sólido. Aqui eu tenho O2, oxigênio. Eu tenho 2 átomos de oxigênio no estado gasoso. A junção, ó, quando eu junto eles, sinalzinho de mais, vai fazer o quê? Essa substância vai ser formada, então, ó, CO2. E aqui, quando eu faço a união desses elementos, eles vão ficar, então, no estado gasoso. É isso que significa. As letras, conforme a professora explicou, naquele quadro, o número que está ali, o que está significando a seta e tudo mais, ok? Então, este foi um dos nossos exemplos. Reação de análise ou de decomposição. Ao contrário da reação de adição, que eu não estou adicionando nada, essa reação ocorre de modo que uma substância composta, ela então se divide. Então, de adição eu estava adicionando. Aqui está em decomposição ou análise, nós vamos fazer o quê? Ó? Nós vamos dividir uma substância que era composta em duas ou mais substâncias simples, porque daí quando eu estou dividindo eu volto lá no comecinho e deixo essa substância então de forma simples. Pegamos o exemplo da substância do slide anterior, aonde nós já tínhamos feito a união e ela já estava aqui, ó, AB. E aí nós vamos então fazer o quê? Dividir em duas substâncias, porque são duas substâncias que eu tenho aqui.
Vamos dividir, então o processo ocorre nesta direção, dividimos e ao final teremos duas substâncias simples. É isso que diz este nosso slide. Vamos ao exemplo 2H2O no estado líquido. Então, eu tenho aqui toda essa substância 2H2O no estado líquido. Quando a gente vai dividir, então, aqui eu tenho uma substância composta e vamos, então, realizar essa decomposição. Vamos ficar, então, com 2H2 num estado aquoso, mais o O2 no estado gasoso. Então, o que aconteceu? Ocorreu uma decomposição. Eu tinha uma substância composta, esta substância foi dividida em duas substâncias e finalizamos aqui então com duas substâncias simples, ok? Vamos ao nosso mão na massa. Vamos lá! Vamos realizar uma atividade experimental. Então, vamos ver o que nós vamos precisar para essa atividade experimental. Peguem os seus cadernos, realizem as suas anotações. Eu vou ler aqui para vocês para ver o que vocês precisam. Claro que todo o material utilizado deve ser solicitado a um responsável aí em casa. Não tentem fazer sozinhos. Por favor, não vão cometer nenhuma loucura. Então, nós vamos precisar. Você sabia que ao colocar um pedaço de batata em contato com a água oxigenada, que é um reagente, ocorre uma reação de decomposição. Vai produzir, então, água e gás oxigênio como produtos? Será que vai acontecer isso? Nós vamos precisar. Vamos ver, a partir disso, vamos utilizar uma batata, água oxigenada, volume 10, palitos de fósforo, cuidado, não mexam com fogo sozinhos, um vidro transparente e um conta-gotas. Então, um tempinho para vocês poderem agilizar lá, arrumar esses materiais e nós vamos realizar este mão na massa, nós vamos realizar aqui juntinhos. Um tempinho para vocês.
E aí, pessoal, prepararam os seus materiais? Eu espero que vocês tenham preparado todos os materiais. Só não esqueça, essa experiência nós vamos utilizar fogo, então façam supervisionados por um adulto em casa, por favor. Então, nós vamos aqui, ó, procedimento. Nós vamos esmagar um pedaço pequeno de batata crua. A professora já está com um pedaço de batata crua aqui. Então, ele pede, coloque a batata esmagada dentro de um vidro transparente. Eu tenho uma outra experiência pronta, já vou mostrar para vocês ali dentro de um vidro. Mas ele pede para adicionar cerca de 10 gotas de água oxigenada. Então, eu vou fazer isso aqui neste pedaço de batata. E a gente vai aguardar alguns instantes para observar então esta reação. A gente já consegue ir observando que está ocorrendo aqui uma reação. Vocês conseguem identificar? Olha só, tá ficando cada vez mais branquinho aqui em cima, nessa superfície da batata. Aqui no vidro, ó, então a gente consegue observar que ficou mais branquinho aqui na superfície da batata. Tá ocorrendo então com o contato da batata crua e da água oxigenada, a gente já conseguiu observar então o que acontece, a gente já conseguiu observar a primeira situação. Não vou dar as respostas, porque no próximo slide vocês vão ter que responder o que vocês estão observando. Então, a prática agora, a atividade é exatamente essa, a observação do que vocês conseguiram observar com esta atividade. Vamos então ao próximo slide. No decorrer, ele pede então para que a gente faça a seguinte situação. Então, aqui da batata é a letra A. O que acontece quando a batata entrou em contato com a água oxigenada? Agora nós vamos para a letra B, que é a segunda parte, onde eu tenho também um vidro aqui para mostrar para vocês. Então, aqui no vidro eu fiz a mesma coisa. Temos batata, temos a água oxigenada e aqui já a professora já deixou fazendo a mesma reação. O que ele pede é para que a gente observe então e coloque ali próximo o fósforo. Opa, olha a técnica. Vamos lá. Observem o fogo agora. Vou tirar por um instante. Quando a gente tira, a gente consegue observar que a chama vai diminuindo. E olha só, ao contato, a aproximação ali com a batata, olha o que está acontecendo. O fogo foi aumentando. Então, pessoal, agora vocês precisam observar as perguntas. Na pergunta 1, o que acontece quando a batata entrou em contato com a água oxigenada? O que vocês observaram na experiência da prof, na experiência de vocês? A segunda pergunta é: agora vamos aproximar com cuidado o palito de fósforo aceso na boca do vidro transparente, como a professora fez. E vamos também registrar o que aconteceu, o que vocês observaram quando a professora colocou ali o palito de fósforo aceso próximo à boca do nosso vidro. Não esqueçam, no vidro a professora fez a mesma situação. A batata cortadinha e a professora colocou água oxigenada em cima ali para que vocês observassem a reação. No primeiro momento eu utilizei só um pedaço de batata para ficar mais fácil de vocês visualizarem, mas o procedimento dentro do vidro foi o mesmo. Nós só adicionamos na segunda pergunta aqui a questão do acendimento do fósforo. Ok, pessoal? Um tempinho para vocês responderem. Vamos lá!
E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Então, vamos juntos aqui interpretar estas questões depois de a gente ter feito mão na massa. Então, o que aconteceu quando a batata entrou em contato com a água oxigenada? Quando a batata entrou com a água oxigenada, a gente conseguiu observar ali uma coloração diferenciada em cima dela. Vamos, na segunda parte, a gente aproximou então um palito de fósforo aceso na boca daquele vidro transparente que a professora fez ali a experiência. E o que aconteceu? Então vamos registrar o que a gente observou. Então, no primeiro, o que aconteceu? Ocorreu uma efervescência, ou seja, a batata vai acelerar então a decomposição da água oxigenada. Por isso que a gente conseguiu enxergar ali aquela camadinha mais esbranquiçada em cima daquele pedaço de batatinha. Quando a gente aproximou então o fósforo aceso ali na boca do vidro, o que aconteceu? Quando a professora estava com o fósforo bem próximo à boca do vidro, a gente via que a chama estava bem acesa. Depois, o que acontece? A professora tirou um pouquinho ali, o fósforo de perto e vocês viram que a chama foi apagando. Quando eu retornei com o mesmo fósforo próximo à boca do vidro, essa chama fez o quê? Ela ficou mais intensa. Então, a liberação do gás oxigênio que estava ocorrendo ali. Por quê? Porque a chama, então, do fósforo ficou muito mais intensa. Foi isso que aconteceu. É isso que a gente vai conseguir observar no mão na massa aí se vocês tentarem em casa, ok? Então, continuando a nossa aula falando das reações, nós temos a reação de simples troca, ou também podemos chamar de reação de deslocamento. Então, olhem só, o que acontece? Corresponde à reação entre uma substância simples e outra composta. O resultado disso, dessa variação das substâncias compostas em substâncias simples. Professora, não entendi. Vamos ao exemplo. Então, eu tenho uma substância composta, AB, e eu vou adicionar mais uma substância, que será a substância C. O resultado disso vai ser uma troca ou um deslocamento. E eu terei AC mais B. Ou seja, no final desta troca, desse deslocamento, eu finalizo com uma substância composta e uma substância simples. Mais uma vez, AB mais C. Ocasionou em uma troca, em um deslocamento, e eu fiquei com CB mais A. Exatamente. Então, eu tenho aqui uma substância composta e aqui eu tenho uma substância simples. Então, reação de simples troca ou de deslocamento é desta forma que vai acontecer. Utilizando aqui mais um exemplo com os nossos elementos da tabela periódica. Zn, que está no estado sólido, mais 2HCl, que está no estado aquoso. Quando ocorre, então, esta reação, olha a seta, vamos ficar com ZnCl2 no estado aquoso, substância composta, mais uma substância simples, H2, também no estado aquoso. Então, a gente viu aqui os exemplos de uma reação de simples troca ou de deslocamento. E se for uma reação de dupla troca ou de dupla substituição? Reações entre duas substâncias, onde as duas substâncias são compostas, que trocam entre si os elementos químicos, resultando no quê? Resultando em duas substâncias compostas. Então, eu tenho AB mais CD. Cada substância composta. Quando colocamos para a reação, olha a seta, terminamos então, a gente vê o quê? Troca, substituição, mudaram de lugares. Então, finalizamos aqui com AD mais CB. Poderiam ter outras combinações? Poderiam, mas essa daqui que a gente trouxe para vocês hoje. Vamos ao exemplo com os elementos da tabela periódica. Na,
OH, elemento composto, mais HCl. Quando ocorre, então, esta reação, ambos são elementos compostos. Quando ocorreu, então, a reação, eu vou ficar o quê? NaCl mais H2O. Ambos aqui também são compostos, né? Então, a gente trocou reação entre duas substâncias compostas, que serão formadas duas novas substâncias também compostas, né? Ninguém ficou simples aqui, ninguém ficou desolado, tá tudo ali composto, ok? Então, falamos aqui neste slide sobre reações de dupla troca ou de dupla substituição, finalizando com duas aqui, ó, substâncias compostas. Foi isso que nós vimos neste slide. O que nós vimos na aula como um todo? Falamos o que são reações químicas e os tipos de reações químicas que podemos encontrar aí, né, com todos os nossos elementos da tabela periódica. Então, neste vídeo falamos sobre reações químicas. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve!